você também vai ver o mesmo padrão gráfico. Se você coloca um gráfico mensal aqui, você vê o enfraquecimento, que ainda não está nítido, é verdade, ainda não está nítido, mas nós não temos força de movimento. Não como deveria ter, nós não temos, até porque nós estamos em resistência. Então é totalmente normal que não tenha força de movimento mesmo. Certo? Se a gente pega um meio do caminho, um gráfico de 2 semanas, para a gente ter esse viés, poxa, será que vai, será que não vai? A gente vai ver que dentro do ciclo passado a gente tem a mesma métrica acontecendo, onde a gente vem de um movimento de alta e a gente perde o movimento. A gente vem aqui com uma forte alta nesse primeiro topo, e a gente retesta o topo, ó, distribuindo, escadinha, ó, depois distribui de novo em escadinha, ó, lateraliza. E a gente tem, ó, o enfraquecimento inicial, e depois o que acontece? Ele vira para vermelho no gráfico de 2 semanas. Mas olha o MACD, ó, para baixo. Certo? Quando foi o fundo? É dezembro de 2022. Então, ó, a gente ainda estava, ó, verde. Ele ficou de lado aqui, a dominância do dólar, e o preço subiu. Então isso é muito importante. É entender que esse cara aqui, só dele deixar de subir, o preço do Bitcoin, ele pode subir. Quando a gente vem para o movimento atual, olha como isso daqui está muito mais fraco do que o que foi no ciclo passado. Porque aqui já estava verde escuro. Aqui nós estamos, ó, verde claro. E está quase virando aqui. Eu diria ali que mais umas 3 ou 4 barrinhas. É algo em torno de 2 meses aí. 2 meses para esse cara virar para vermelho. No meu entender. Olha como está aqui. Porque a gente tem mais gráfico da dominância do dólar, né? Olha como está aqui, ó. Quase virando para baixo. Olha quando virou lá. Janeiro de 23. Foi o fundo de mercado. Janeiro de 23. O fundo foi em dezembro. Janeiro virou. Olha como está aqui. Agosto. Cara, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses, cara, isso é muito tempo. 2 mesezinhos aqui, 2 barrinhas aqui, já dá pra virar isso aqui. Depende só de um movimento de volatilidade no Bitcoin. Só isso que precisa. Pra esse cara aqui virar. Agora, quando a gente olha pra estrutura em si que tá sendo formada, cara, isso é uma estrutura de distribuição, porque não tem força de movimento. A gente pega ainda o meio termo, bota ali, sei lá, 12 dias aqui, 12 dias aqui. Pega aqui o 12 dias aqui, um pouquinho menor ali. Olha o que está acontecendo no gráfico de 12 dias. Para a gente tentar antecipar o movimento que está acontecendo, né? A gente tem que navegar entre os tempos gráficos para tentar entender. Quando a gente vem para o ciclo passado, foi toda essa região aqui, você vai ver que a gente cruzou também em janeiro. Mas olha a força compradora que tinha antes de janeiro. Não tinha. Quando a gente olha o movimento atual, o que vocês veem aqui? Cara, o MACD já tá ficando vermelho no 12 dias. Já tá, isso aqui não é uma força compradora que vai impulsionar esse cara aqui para cima, que vai fazer com que o dólar ganhe valor. Não vai. Não vai. Esse cara aqui está à beira do precipício, a ponto de se jogar. O que vocês acham que vai acontecer com o preço do Bitcoin com esse cara aqui caindo? Porque é simples, não tem que ter achismo na análise gráfica. É você olhar para esse cara aqui, olhar para os indicadores de força, olhar aqui, pô, tenho dúvida, olha para o RSI, mesmo padrão de divergência, né, de topos maiores com topos menores, né, que é força de movimento também. Você olha para cá e fala assim, poxa, qual que é a maior probabilidade? É esse cara continuar subindo ou de fato isso tudo aqui ter sido uma resistência e ele estar distribuindo aqui? Porque quanto mais tempo leva para um reteste, menor a probabilidade de uma ruptura, reto principalmente. A maior probabilidade é esse cara vir aqui, mesmo que seja para romper. Então isso aumenta exponencialmente a probabilidade do Bitcoin estar em processo de formação de fundo, que é o que a gente acredita desde fevereiro, que o mercado iria formar uma consolidação naquela região para um processo de formação de fundo. Mas diminui mais ainda para o gráfico de 5 dias. Olha o que está acontecendo aqui. As divergências elas vão aumentando exponencialmente. A gente começa a ver força vendedora agindo dentro de um preço verde. Isso claramente é uma distribuição. Porque o volume segue a tendência e a força segue a tendência. Se você não tem esses dois confluídos com o gráfico, você tem uma divergência gritante.
E é o que esse cara tá apontando, que é o mesmo gráfico do Bitcoin. É o mesmo gráfico.